neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Uma noite sob a lua, Cristo chorava e contemplava a cidade santa. Ó Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Ó Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho a ave dá o abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Quando Salvador morria na cruz cravado, ao véu perdido
Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como o filho a ave dá o abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Ó Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ouvintes, aqui nós temos um documento a nosso favor. Pensemos um pouquinho. Um homem condenado à morte. Ouvir uma declaração de graça, uma declaração gratuita, voluntária, da parte daquele que tem todo o poder para condená-lo, que a sua pena está perdoada, o seu crime está perdoado. Isto deveria causar júbilo, alegria profunda na alma daquele homem, não? Sim, perfeitamente. Agora, dizem que as coisas oferecidas de graça não têm valor. Daí então o grande perigo que o homem está enfrentando em relação à vida eterna. Porque ele não sente a sua condenação. Embora tendo prenúncios, avisos da mesma, ele não procura encará-la. Quando parte daqui sem a salvação, então vamos preocupar com sua alma, vamos recomendá-la, vamos tirá-la de um suposto purgatório e outras coisas arranjadas
pelos homens. Mas isto de maneira alguma resolve. Se cada homem, rico ou pobre, sábio ou indouto, pudesse ter consciência do que é partir daqui sem salvação, se rejubilaria, saltaria e daria 1000 glórias ao Senhor pelo perdão de tão terrível sentença que é a separação. Separação de Deus. Não há inferno maior do que este, uma alma partir sem comunhão com Deus. Partir separada de Deus. Inferno não é um lugar. O inferno aponta para a morte aponta para o inferno. E inferno é estar separado de Deus. O homem estando separado de Deus, mesmo estando vivo aqui na terra, ele está no inferno. Agora, enquanto ele está aqui, ele pode sair do inferno. A intercessão, a preocupação por uma alma, deve ser enquanto ela está aqui no corpo. Por isso é que o Evangelho deve ser pregado. Se a questão da salvação fosse um problema pós-morte, então não precisava Jesus morrer na cruz. Não precisava que o Evangelho fosse pregado a toda criatura. Ele não precisaria de testemunhas. Isso tudo fica anulado para aqueles que alimentam esperança errada de que após a morte ainda existe solução para o homem. Não, não, não. Absolutamente não. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, versículo 16. Veja que recomendação tremenda. Que testamento, que documento maravilhoso para você que se encontra nesta condição de separado de Deus, pelo pecado, pelo vício, pela mentira, pela prostituição, pelo roubo e mesmo pela falsa religião, pela falsa maneira de crer. O que mais está enganando o mundo nos dias de hoje. Pense um pouquinho nisto. Vê se você pode dar um tempinho para este assunto que não tem outro objetivo senão o seu destino eterno. O verdadeiro pregador, enviado por Deus, dá a sua vida, se desgasta. Está comprovado que 1 hora de pregação corresponde a 8 horas de serviço braçal. E ainda com uma desvantagem, que 8 horas de serviço braçal pode ser recuperado. O cansaço é superado com 8 horas de descanso. O homem deve dormir, repousar, pelo menos 8 horas por dia, porque ele trabalha 8 horas por dia. Mas o cansaço do pregador, não. 1 hora de pregação corresponde a 8 horas de serviço braçal. Mas ele não se recupera com 8 horas de descanso. E muitas vezes com descanso algum. Ele chega a uma estafa e por fim sofre um derrame, um infarto e outras coisas. O homem que tem uma responsabilidade na mente, um homem que tem a responsabilidade como um pregador, ele é alvo da morte prematura. Sim, isto é verdade. A menos que ele não sinta a responsabilidade verdadeira do que é falar a pecadores,
a homens, a mulheres, ao povo que se assegura como entre a vida e a morte na sua palavra. Pense um pouquinho nisto, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O único sumo que existe é o Senhor Jesus Cristo. É o que pode compadecer-se das nossas fraquezas, e não ficou somente nisto, em compadecer-se. Mas ele é um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E mais do que isto, entregou-se a si mesmo por nós. Deu a sua vida por nós. Manifestou o seu amor por nós, dando de si mesma por nós. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, ao trono da misericórdia. Note, minha irmã, meu irmão, enquanto meretrizes, ladrões foram salvos, madames estão hoje no inferno, estão separadas de Deus, enquanto a Maria Madalena estava lavando os pés do Salvador e está na glória eterna, no descanso, madames do seu dia estão ardendo no inferno, separadas de Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo é enquanto estamos aqui. Tempo oportuno não é após a morte. Na mesma carta aos Hebreus, Paulo pergunta, fazendo uma pergunta de desafio: como escaparemos nós? Qual é o escape que temos nós, em outras palavras, após a morte? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Anunciada pelo Senhor, confirmada pelos apóstolos, expandida, anunciada a todo mundo. Mas ela só é salvação da maneira que ela foi anunciada pelo Senhor. Por que tantas interpretações? Por que tanta consciência cauterizada neste presente momento? E o mundo vivendo separado de Deus, cantando para Deus, oferecendo sacrifícios a Deus, mas separados de Deus. Agora aqui está a coisa. Aqui está uma coisa tremenda para aqueles que interessam pelo destino eterno. Aos Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Paulo está se referindo àqueles sacerdotes que matavam a novilha, a ovelha, o bode e derramavam sangue em favor do pecador. Agora, aquele sumo sacerdote era tomado dentre os homens e constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. E para que ele pudesse compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo estava rodeado de fraqueza. O pastor, o pregador, está rodeado de fraquezas, para que ele saiba se compadecer dos fracos em suas horas difíceis
e mostrar para eles que é justamente nesta hora do pânico, porque quando o homem sofre uma interrupção na sua comunhão com Deus, ele sofre um pânico, ele tem um desespero interno. E ninguém tem direito de cauterizar a sua consciência com um credo, com um não faz mal daqui, com um não tem importância dali, com o que tem isso dali. Não. Isso são pilotos irresponsáveis, que não expressam o grande amor de Deus. O sangue desta gente está em nossas mãos, que falamos a ela. Por isso temos o dever de falar de fato. Você está separado de Deus. De fato você está em pecado. De fato você está em condenação. O amor de Deus é grande na verdade, mas nem por isso ele se torna imundo, impuro. Mas chegue com confiança ao trono da graça. É bom que você sinta sua miséria. É bom que você se sinta separado de Deus. É bom que você tenha desespero em sua alma. Mas tenha confiança no grande amor de Deus, para que você possa alcançar misericórdia. Nem tudo está perdido. Você não é uma mulher, você não é um homem que procura pecar voluntariamente. Você deseja estar em plena comunhão com Deus. Então chegue com confiança agora, crendo neste grande amor de Deus. O grande amor de Deus, este grandioso amor, é bem maior do que alguém possa imaginar. Excede a tudo que se possa conhecer. É insondável, inigualável o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejo o amor de Deus no amanhecer do novo dia, no ar puro que eu respiro, ou na voz com que eu canto. Sinto o amor de Deus em tudo que se movimenta, no sorriso da criança, na alegria ou no pranto. E agora tem esta alegria. Eu creio no meu coração. Isso aqui não é uma sugestão. Você sabe o que está passando nesta hora pelo seu íntimo, a alegria da sua alma. De ser salvo, de saber que ainda há oportunidade para você, individualmente. Se aproxime dele com fé. Tenha um novo dia, uma nova era, novas perspectivas. É o amor de Deus. Receba-o agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Lasses todas fossem feras e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante, esse eterno amor, o amor de Deus tão rico e puro, ao homem que salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Perdido foi que ele vieu